Olá pessoal, hoje vamos dar início à segunda websérie do Curtidas da Rochec. Eu estou muito feliz de voltar com esse programa e nós vamos ter ao longo dessa websérie convidados super especiais, profissionais. Nós vamos poder falar de linha de produto, da parte gourmet saudável, de autocuidado, como cuidar a pele no dia a dia, enfim, um monte de informações super bacanas. E para dar o pontapé inicial, hoje está comigo a minha irmã, doutora Mariela Silveira, diretora médica do Curotel, vai falar sobre autocuidado. Então, lendo um pouquinho aqui do currículo da Mariela, ela é pós-graduada e especializada em nutrologia, pós-graduada em acupuntura médica, pós-graduada em terapia cognitiva e, claro, é presidente da ONG Mente Viva e também uma das embaixadoras junto comigo do Global Wellness Day. Tudo bom, Mariela? Bem-vinda! Tudo bem, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui também no canal. Que coisa e boa. Falando sobre esses assuntos que a gente vive no dia a dia e ama tanto. Então, muito bom estar aqui com vocês. É verdade. Então, vamos para a primeira pergunta. Atualmente, o autocuidado tem ganhado cada vez mais espaço, mais atenção. Mariela, como é o autocuidado relacionado com a saúde? Bom, na verdade a gente teve até grandes mudanças a partir de tudo que se passou nos últimos anos, né? Acho que as pessoas ficaram muito mais atentas à importância mesmo do autocuidado. Essa autorresponsabilização pela sua saúde, pela sua vida, ela ficou muito mais preciosa, sem dúvida nenhuma, depois da pandemia. Então, o autocuidado, ele é até definido pela Organização Mundial de Saúde como sendo a capacidade que é individual, que cada pessoa tem de uma maneira diferente, que o indivíduo tem então de conseguir lidar com doenças na medida em que existem doenças, prevenir doenças e também como é a capacidade de promover a sua saúde. Então, é algo extremamente importante. Isso pode ser sozinho ou ainda com a ajuda de profissionais. E isso é algo extremamente importante e que vai definir muito, no final das contas, o processo de saúde, porque grande parte da saúde passa pelas escolhas. Então, o autocuidado nada mais é do que um momento onde a pessoa vai ter uma decisão melhor sobre tudo que ela vai tomar contato na sua vida. E isso é extremamente importante. Isso vai refletir diretamente na saúde, isso vai refletir diretamente no bem-estar, também na vitalidade, logicamente. E às vezes a gente escuta muitas pessoas dizendo, não, mas autocuidado, isso é egoísmo, né? Eu escutei essa semana mesmo aqui no consultório ouvindo uma frase assim. E no final das contas... As pessoas tendem a se colocar em último lugar. Tendem a se colocar em último lugar. E no final das contas isso é bem o oposto, né? Porque como é que uma pessoa vai poder ajudar a outra se ela não tiver, né, o mínimo de atenção com a sua própria saúde, de forças, né, seja física, mental, emocional, para lidar com situações. Então, ao contrário, quando se tem um autocuidado, se fortalece ainda a capacidade de também ajudar os outros. É extremamente importante e é uma das coisas que a gente procura trabalhar muito no dia a dia para realmente não só conscientizar, mas oportunizar que isso apareça, né, no dia a dia, na vida das pessoas que nos procuram. E Mariela, quais são as principais formas de autocuidado? De repente, se tu puder colocar em pontos, né? Pontuar alguma coisa bem prática para as pessoas que estão aqui entenderem. Nos ouvindo e pensando, né? Bom, o autocuidado vai partir desde o princípio, quando a pessoa vai marcar o seu check-up, vamos dizer assim, que continua sendo uma coisa extremamente importante, avaliações, os exames, continuam sendo importantes sim, mas algum tempo atrás nós delegávamos grande parte para isso e pouca parte para aquilo que é a nossa própria responsabilidade, que é de fato o exercício da saúde, tá? Mas então, número 1, eu vou dizer que é essa questão do check-up, de ter agendado com o seu médico, com o seu dentista, com os seus exames de laboratório de imagem, então, isso está fazendo parte do dia a dia, check-up. Depois, muitos outros pontos, mas vamos lá, a questão de melhora da alimentação. Às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, como é que eu poderia começar a melhorar a minha alimentação, buscando fontes mais verdadeiras de alimento mesmo, né? Isso já é um grande início para as pessoas que estão às vezes com a alimentação muito atrapalhada. Realmente ter presença de mais verduras, mais legumes, mais frutas, mais cereais integrais, alimentos de verdade, fazendo parte do que é industrializado, isso já muda por completo uma série de marcadores de saúde, tá? Bem estabelecidos em razão de vários estudos. Então, mudanças de alimentação para algo mais natural possível. Depois da água, que muitas vezes é esquecida,
e ela precisa ser relembrada, ela precisa ficar visual, ela precisa comportamentalmente estar fácil ao acesso, né? Porque isso vai refletir em toda a saúde, todo o que é o sistema nervoso central, vascular, a parte cosmética, né? Isso vai refletir muito a hidratação. Então, beber bastante água. O exercitar-se, né, que é fundamental, não tem outra coisa que vá substituir exercício físico. Eu costumo dizer isso e repito, não há medicamento que substitua o que o exercício faz pela gente, pela saúde do corpo e da mente. Insubstituível, tá? Se uma pessoa está usando medicamento sem fazer o uso da dose do exercício, é um desperdício. Pensar sempre em tê-lo presente. Exercício físico. A qualidade do sono, aquele tempo todo que se passa, então durante a noite, como é que está sendo? É importante, se tiver com dificuldades, fazer higiene do sono, pedir ajuda para psicólogo, para médico, para a gente ver direitinho. Uma grande parte da nossa vida, importantíssima e definidora também aí de vários aspectos cognitivos, emocionais nossos, inclusive cardiovasculares também. Então, sono, ter atenção para ele. Eu diria também que a parte ativa, né, na busca do equilíbrio emocional, todos sabem o quanto a gente estuda, valoriza e adora a meditação, né, por exemplo. Então a meditação como uma forma de autocuidado, de saúde pública, mesmo de equilíbrio emocional, é extremamente importante, com resultados espetaculares, né, na melhora de sintomas depressivos, de ansiedade e do bem-estar. Esse item pode ser substituído por outro se a pessoa não meditar? Pode. Alguma outra forma de relaxamento? Ótima pergunta, porque às vezes a gente enfatiza tanto esse que está tão bem estabelecido, mas sim, tem várias outras técnicas também bem estudadas. O Tai Chi Chuan, né, o yoga sem a meditação, ele já ajuda muito. As técnicas contemplativas foram muito estudadas nessa última década de ouro do cérebro, né, que nós tivemos, e se viu todo o papel importantíssimo nessa questão do autocuidado. Estar em contato com a natureza é outro fato que sabidamente, pelo menos 10 minutos ao dia, sabidamente altera positivamente os nossos neurotransmissores e toda a cadeia hormonal, né? Então melhora a função orgânica como um todo. Então essas são coisas que a gente precisaria ter em mente. O cuidado com a pele, já que é uma coisa tão importante, sim, e o cuidado com a pele, que eu diria os fundamentais de se evitar produtos que não sejam realmente adequados. Às vezes se apela muito para as questões estéticas se utilizando produtos que são muito danosos mesmo. Então isso aí, nada disso vale a pena, né? Tudo que for colocado na balança e tiver um desequilíbrio para o corpo, realmente a gente deve se afastar disso. E ter uma exposição à luz solar, sim, mas sempre com uma proteção mecânica de chapéu, né, da proteção solar. Estar em contato com a natureza mais protegido, nossa, maravilhoso, espetacular, e é o que vai dar realmente uma chance de não termos assim câncer de pele diminuída bastante, evitar o excesso de exposição solar e também o fotodano, que vai acarretar envelhecimento. Então, falando um pouquinho também dessa parte que tem a ver com a parte toda também estética e clínica, a proteção do solar, ela é muito importante nisso. Presença no sol, mas com proteção adequada, né? Então, essas são algumas formas assim de autocuidado que eu gostaria de frisar aqui no dia de hoje, e que, claro, que cada um muitas vezes vai precisar destinar mais tempo para um sentido ou para o outro. Claro, evitar também exposição a substâncias tóxicas como o tabaco é zero, o uso do álcool pode ser não um uso para algumas pessoas e pode ser uso reduzido para outras, e evitar aí, sem dúvida, não ter a presença de drogas. Isso também é substancial na expectativa de vida, vai fazer uma grande diferença como um todo, isso bem documentado também. Então, alguns aspectos aí que dependem do indivíduo, né? Totalmente, depende das escolhas aí. E na tua opinião, por que tu acha que as pessoas acham que é tão difícil de praticar o autocuidado? Bom, eu acho que tem isso. Acho que muitas vezes as pessoas, quando vão fazer um direcionamento, um movimento para ter um olhar para si, se cuidar, elas têm culpa, tá? Elas têm dizendo assim, poxa, mas eu não estou fazendo pelo outro, estou fazendo por mim. E a gente foi ensinado muitas vezes que isso não era o caminho correto. Então eu tenho algumas dificuldades às vezes de pegar algumas pessoas, adultos principalmente, já que
trabalharam muito e dizem, não, mas eu vou parar para fazer exercício, eu vou parar para, né, ter um tempo. Sim, porque isso é vital, né? Só nós podemos fazer isso por nós mesmos, mais ninguém. Então até é algo que passa do processo cognitivo, mas passa também muito por uma vivência pelo corporal. Então existe isso, existe um fator cultural até nisso do cuidado. Existe sim muitas vezes esse atropelamento das coisas, né? Quando a gente vai ver começa um pouquinho, como é que é a prioridade da vida, e ela tá lá em último plano mesmo. Ela é muito cuidadora de muitas coisas, mas ela não é cuidadora de si própria. Então a gente vai ver que ela não tem prioridade nenhuma para o seu próprio autocuidado. Então passa por isso, passa por a gente ressignificar aí vários aspectos, né, do que é importante para essa pessoa e colocá-la no patamar de, ela é extremamente fundamental nisso tudo. E como é que a gente prioriza e separa, né, um tempo adequado para isso. Exatamente, como é que se cria uma rotina? Então, a ciência toda tem estudado muito o que são a mudança de hábitos, né? O processo, o que faz com que uma pessoa saia de um hábito que ela não goste e passe a entrar num outro que seja saudável para ela, que ajude ela realmente no processo de saúde, né? Então isso é uma área que a gente tem se debruçado muito e tem muitos trabalhos interessantíssimos e que tem nos ajudado na prática a conduzir esses processos, a melhorar esse nosso entendimento e a fazer isso que continua sendo um grande desafio nosso, né? De todos os seres humanos. Todo mundo tem algum hábito que gostaria de mudar. Então existe um caminho para isso. Hábito, ele não acontece por acaso, ele precisa de tempo e espaço, e ele precisa de repetição para que realmente tenha uma rede neural daquele caminho ter uma passagem, de eu saber que todos os dias eu vou acordar e fazer exercício, por exemplo, que todos os dias quando eu acordar eu vou escovar os dentes. Isso foi um hábito que foi criado ao longo de tempo e precisa então de tempo e espaço para sua consolidação. É por isso que não tem como a gente falar de saúde, na minha opinião, em ponto tempo, médico. Espaço e prioridade, né? Porque a gente escuta muito a autossabotagem também. Exatamente. E a prioridade. Então, são uma série de passos que a gente precisa conferir para que aquele hábito ele possa acontecer, né? E aí, para mim, é fundamental que, na medida que a gente vai conhecer uma pessoa que veio procurar uma ajuda, entender, peraí, mas o que é importante na tua vida? E a gente procura ver, isso aqui que é importante, ok, tá bom. Então, eu preciso ter clareza do que é importante na minha vida para que haja, sim, da minha parte, um desejo de viver. Primeira coisa é isso. Quando eu tô falando de mudança de hábito, eu preciso ter vontade de viver, precisa estar claro para mim. E se não tiver, por algum motivo, a gente não precisa se punir por isso, mas a gente precisa buscar uma ajuda para tentar enxergar e lá pelas tantas lapidar esse diamante nosso, que é esse propósito, né, de viver. Se eu tenho isso com mais clareza, fica muito mais fácil esse autocuidado. E depois disso vem as questões bem comportamentais mesmo, da gente separar o tempo principal, o que a pessoa gosta de fazer, né, que seja favorável, a gente colocar isso na agenda. Quando, que dia, com quem, qual é o suporte que a gente vai dar, né, para que aquilo ali aconteça. Então é necessário muito. Primeiro a gente vê a rotina da vida da pessoa, porque não sou eu entregando nada. Isso é uma construção. E aí nisso a gente vê, bom, esses aqui são os momentos aqui que daria para fazer e tal. E a gente coloca na agenda. E a gente chama de proteger a agenda até. Isso é tão importante que a gente fala proteger. Proteger de quê? Muitas vezes dela mesma, da autossabotagem, né? Facilitar aquilo que a gente quer que tenha espaço para acontecer. E a gente diz dificultar aquilo que a gente não quer que tenha espaço também. Sim. Então existem muitos mecanismos dentro da terapia cognitiva que são utilizados nesse momento para fazer o friction, essa dificuldade daquilo que a gente não quer e facilitar aquilo que a gente quer que seja mais presente mesmo. Muito bom. Estamos chegando quase no final aqui da nossa entrevista e para encerrar, Mariela, eu gostaria que tu deixasse um conselho para as pessoas que querem se cuidar mais. Bom, muito bom. Eu acho que o meu conselho passa por esse momento de fazer uma reflexão sobre o que realmente me importa na vida, o que realmente me agrada, o que faz com que eu tenha brilho nos olhos, né? Vontade todo dia de acordar e de viver e de acontecer. Isso precisa estar próximo, isso precisa estar junto da gente, seja uma fotografia que nos lembre, é uma pessoa, um hobby, uma atividade, uma paixão, é aquilo que eu desejo, né? Como é que eu consigo realmente ter isso próximo de mim? Acho que isso é necessário.
E aí, a partir disso, sim, muitas vezes pedir ajuda para que a gente possa juntos construir uma rotina de autocuidado. E não ser um dia esporádico, ser algo que seja uma maneira de viver, um método, uma forma mesmo, né, de colocar essas coisas em práticas e seja duradouro e, mais do que tudo, prazeroso. Esse processo de autocuidado é muito bacana, eu amo trabalhar com isso, porque ele é incrível, porque a pessoa vai se redescobrindo. E só funciona, no nosso ponto de vista, quando ele tem satisfação, quando ele tem prazer. Aí sim a pessoa vai ter vontade de, nossa, colocar um creme, proteger, porque senão nada disso tem motivo, ela não vai escolher um alimento com foco melhor. no presente. Né? Com foco no presente, de estar aqui e agora, né? Realmente de viver, né? Então, a gente, ele vai, fundamentalmente, para ter sucesso no autocuidado, a gente entende que é necessário ele ter esse presente, ter foco na vida que está acontecendo agora e no que mais motiva essa pessoa a viver. Em resumo, é isso. Essa é a jornada que a gente gosta de fazer junto com cada pessoa que nos procura. Maravilha, quero agradecer muito, Mariela. Muito obrigada. Adorei estar contigo. Também. Estamos diariamente juntas, né? Sempre parceria de sempre. Aqui no nosso, abrindo com chave de ouro aqui o nosso primeiro episódio. E espero que vocês tenham curtido esse bate-papo sobre autocuidado. E se curtiram, então, por favor, deem um like, compartilhem, salvem e se inscrevam no nosso canal se ainda não estão inscritos, tá bom? Muito obrigada. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a nossa linha de cosméticos, entre na curmyhomespa.com.br. Tem informações incríveis, lá vocês conseguem ver toda a linha disponível. Um beijo, tchau. Tchau, tchau. Até mais.